Uma carta de amizade para meninas e mulheres. Minha amiga, é muito bom saber que você existe. Minha amiga mulher, minha amiga menina, eu não sei quase nada dessa vida, mas do que sei, gosto muito e me devoto. Me preocupo e me esforço para ver se consigo melhorar. Mas o que quero neste momento é falar contigo. Primeiro, saber se me permite ser seu amigo, o que me faria demasiado grato a Deus por tão grandiosa dádiva. Então, te falar algumas coisas meio espíritas, meio humanas, essas coisas que nos fazem pensar que o mais importante diamante que conseguimos garimpar na bateia do tempo somos nós mesmos. Assim pensando, te digo que a tua certidão de nascimento é o passaporte transitório, feito especialmente para você pisar neste chão da vida humana. Garantia de estágio e travessia que traz um carimbo de Deus e a sua assinatura imortal. Suas digitais, aquelas dos pezinhos, atestando sua responsabilidade por sua própria vida, que seus pais assinaram como corresponsáveis na parceria. Que seus primeiros passos foram mesmo como um compasso de estranha melodia, garantindo-lhe alegrias, mas traçando diretrizes por todos os seus próximos dias. Ensaiando posturas, tropeçando em agruras, demonstrando-lhes a cada tempo mudanças e outras necessidades a exigir-lhe novas habilidades, até que mais ninguém lhe oferecia privilégios. Afinal de contas, você estava crescidinha, já sabia fazer tanta coisa sozinha, até já sonhava com o colégio, e isso não era um sacrilégio, pelo contrário, era muito importante e necessário. Então você foi para a escola, para perceber que agora aprender, saber, entender e vencer cada série escolar dependia só de você. E a vida continuou a promover mudanças. Tirou-lhe as tranças, sua carinha de criança começou a se modificar e às vezes a professora era mesmo uma ditadura. De mau humor só lhe dava um pequeno valor, mas tudo era somado na sua conta. Nota alta, nota pouca, aquela falta sem desculpa, afinal você não tinha culpa. Mas todos, sem exceção, te responsabilizavam. E poucos se importavam se doía, se você chorava. Só te acusavam, te apontavam. Era um jeito estranho de educar, mas era só o que tinham para te dar. Tanto seus pais quanto seus professores. Saudades dos tempos de criança? Eles ficaram no outro tempo. Quem sabe foi o vento que os escondeu e nem te avisou. Aquele vento que soprava teu rosto, que arrastava papéis, balançava as flores, trazia outros cheiros, secava a roupa no varal, e esse vento agora era mau. Parecia que o mundo, as pessoas e os acontecimentos conspiravam contra você. E quando chegou a puberdade, então, foi tanta confusão na sua cabeça, nos teus sentimentos, essa tal de menstruação, que situação. Mas essa agora. E quem te explicava e convencia era o dia a dia. Chegava à noite, você se escondia no sono e sonhava com outro trono, que nunca aparecia. E assim já parecia que o tempo se arrastava. Você fazia, quebrava, arrumava, estragava, o pai comprava, a mãe raiava e quase ninguém razão lhe dava. E o tempo ia cheio de preguiça buscar outros dias. E quando o pai dava bronca, então, parecia um trovão em noite de tempestade. Liberdade era brinquedo que não tinha. E tudo isso era para te educar, para fazer você virar gente. E o que é pior, virar gente grande, com poder de decisão, com diploma de primeiro e segundo grau, profissão para trabalhar e não ganhar mal. É só um modo estranho de nos preparar para a vida. Mas entre perdas e ganhos, entre perdas e danos, a gente sempre sai ganhando. Tem lugar para se abrigar, almoçar, jantar e dormir, se banhar, se vestir, essas coisas. Tudo isso para te mostrar que a vida é sua
Você tem que aprender, saber se virar e de preferência para o lado certo. Hoje você tem diploma, carta de motorista, tem emprego, dificuldades à vista em longo prazo. Você tem que pensar por si, decidir por si, decifrar e resolver. Se não quiser chorar e sofrer. E isso às vezes é tão complicado, né? E nem aparece um anjo alado, um ser dotado de soluções imediatas dessas criaturas que não deixam vestígio, que não trazem perigo, que não destroem amigos, que não afasta namorados, que apaga as encrencas, que às vezes aparecem pencas naquele quartinho de despensa da consciência. Minha amiga, a vida parece uma encrenca viva que nem se comove, muito menos nos promove ao tempo da paz e da água fresca. E quanto mais o tempo passa, mais parece que ela fica sem graça, né? Esse montão de palavras para te mostrar que a batata da vida está sempre na brasa. Às vezes sem tempero, às vezes no desespero, às vezes traz um aguaceiro dentro da gente, às vezes tem gosto de coisa boa, como garoa num dia de sol, flor aberta e perfumosa pela manhã dos seus dias. E mesmo como essência de Guernica, Carvalho, Rosa e Anica, tudo isso para te perguntar: você está bem? O teu olho me pergunta, sua boca silencia. Onde está a tua alegria? Onde moram os seus medos? Tu acredita em teus enredos? Ou é estratégia de carência? Com que ciência que tu pensas? Que emoção é que te rege? Ou é herege a tua crença? A religião que te prescreve te dá conta da sentença? Ou só deita versículos nos aurículos de sua alma? Seus canais de comunicação, comunicações e intercâmbios espirituais. E a felicidade é um ardil da longevidade ou uma ilusão de cada impulso? Talvez um recurso de aparência escondido num sorriso sem designer. O pensamento que se apaga no medo de não ser entendida. Minha amiga, tudo pode ser bem melhor sem ser dor ou sofrimento. Diz-me a intuição que o teu coração anda confuso, que perdeu o fuso da alegria na agonia da entrega, que você se nega e se identifica, que se apaga para viver de nada. Toda relação, para ser o que significa, necessita ser parceria, cumplicidade, amizade e alegria, responsabilidade e respeito de ambas as partes. Nos tons da imortalidade, a amizade e o amor e a afeição, enquanto mecanismos da emoção de um espírito, são páginas de suas experiências existenciais, que na medida em que ele avança na esteira da vida, em suas versões dimensionais, apresentam características adquiridas segundo o viés da manifestação consciente ou inconsciente, que se nos apresentam sua educação emocional, a qualidade dos seus sentimentos, que são traduzidos em seus gestos, em seu modo de ser, na sua maneira de se relacionar com as pessoas, considerando sempre ou ocasionalmente o respeito, a seriedade, a responsabilidade que nasce das relações humanas, engendrando momentos de alegria e felicidade e paz para si mesmo e aos que estão em seu derredor. A intuição é ferramenta primordial que a sensibilidade espiritual se nos agracia. E toda mulher tem essa intuição em abundância. Então, que essas graças nos permitam que possamos avaliar as nossas relações afetivas em todas as suas consequências. Em nossas relações amorosas, aqui na Terra, ainda não sabemos utilizar esses instrumentos, porque pouco conhecemos a nossa própria potencialidade espiritual. Então deixamos ao instinto a responsabilidade, se é que ele as tem, né? De vibrar a sua instrumentação fisiológica, sensorial e nos permitirmos mergulhar no também mar desconhecido da libido e aí confundir sensação e sentimento. E como nos ensina Emmanuel, amor é sentimento, sexo, ferramenta de contato. O sexo tem uma importância grandiosa na relação homem e mulher, mas o amor
deve ser, ou pelo menos precisa ser, o tecido de luz que se nos cobre a alma, os gestos, os pensamentos e todo o nosso modo de ser. Porque desconhecemos de muitos os recursos que o espírito possui para viver em todos os quadrantes emocionais que o envolve a vida, deixamos de entender e vivenciar o que realmente significa a afinidade, enquanto filha unigênita da intuição e da telepatia. É quando a gente percebe aquelas caras, aquelas fisionomias, aqueles gestos que se nos agradam e se nos encantam e não sabemos explicar. Essa é a tal de afinidade, manifestando fotografias vivas de seres humanos no decurso da nossa vida. Como reconhecer amores, amigos e afetos na esteira da imortalidade, desprovidos desses recursos? É claro que vivemos sob as asas da misericórdia divina, e o que precisamos se nos alcançam em medidas necessárias. Mas, se vivêssemos mais atentos à nossa própria espiritualidade, com certeza nossas decepções, nossos desenganos seriam bem menores. E, por consequência, a nossa vida amorosa, nossas amizades teriam uma saúde moral mais duradoura, mais estável. Por consequência, também não seríamos pedra de tropeço amoroso na vida de ninguém, porque acionaríamos em nosso interior os sensores da intuição. Os sutis mecanismos da telepatia e a lei da afinidade nos permitiriam identificar nos escaninhos da consciência os nossos pares, os nossos amigos, os nossos amores, os nossos afetos, nos caminhos do destino. Eu não posso esquecer de te dizer que a afinidade e a intuição são recursos que utilizamos enquanto inscientes da luz, na ambiência da sombra, em clima de desespero e teimosias, no meio da agonia do eu, sentados no colo da prepotência e, o que é pior, na ausência de autorrespeito, de amor por si mesmo, desse modo de viver a esmo, como se a responsabilidade fosse alheia. A afinidade não é areia na beira da praia das fantasias. A afinidade é ferramenta de amor e de lucidez a chamar-nos a atenção para o que realmente vai valer a pena em nossos corações. Quando delegamos ao próximo o direito e a obrigação de nos fazer felizes, ficamos sujeitos a sobras de emoções, migalhas de carinhos, restolhos de carícias, de conformidade com quem caminhamos. Lembra o que te disse a sabedoria do povo no tempo. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se traduzirmos esses ensinamentos, podemos alcançar outros entendimentos, como por exemplo, diga-me o que te emociona e eu direi como se manifesta o teu coração. Se com a firmeza de quem se conhece se valoriza, ou se ele bate no descompasso de fantasias e ilusões, e desafina na desarmonia entre o descaso imposto e a solidão dos seus planos. Minha amiga, amar a si mesmo na dinâmica em que compreendes o próximo é a tarefa de alto aprimoramento, que se nos compete realizar pelos lençóis do tempo, pelas ruas da vida, em prol de nós mesmos. Menina, mulher e musa, não recuse a felicidade que Deus te atribui, pois que é a única que tem valor espiritual. Aqui, neste celeiro de provas e expiações, tudo é tão transitório que guardar no peito o sonho de um amor ideal é correr o risco de frustrações desnecessárias e plenamente dispensáveis. A liberdade de ser, de fazer, construir, se instruir, crescer espiritualmente e emocionalmente não passa por imitações ou projeções do ego. Cada consciência evolui por si, está lá no livro dos Espíritos. O marco principal da doutrina espírita. Pais, mães,
amigos e líderes e pensadores, entre outros, são apenas espelhos transitórios onde se refletem identidades na medida dos aprendizados e experiências adquiridas. Mas a vida flui sempre sob a responsabilidade de cada um de nós. Almas gêmeas não existem no sentido literal, de se bipartir um espírito, mas podemos alcançar, por experiências comuns, níveis de identidade, de sentimento, conhecimentos e sabedorias existenciais, com espíritos que buscam a mesma luz, a mesma paz, o mesmo amor e principalmente o mesmo ideal que nós. Então, minha filha, menina, minha amiga mulher, e minha musa sensível e protetora, seja o que Deus quer de ti, mas não se perca por favores nos caminhos intrincados de emoções desavisadas, só porque o seu companheiro homem não sabe da vida o valor de um coração feminino. Até outro dia. Por enquanto, eu me guardo e espero as vossas respostas, dizendo que o que pensas a respeito de tudo isso. Que assim seja.